Proposta de autocuidado. Então, eu trouxe para vocês uma proposta de uma sinergia de 5 óleos essenciais puros, com a ajuda e consultoria da minha professora de psicoaromaterapia, que era uma terapia voltada para a questão das emoções, né? Para essa questão comportamental que a gente estava comentando antes, o Alexandre. Existem algumas referências para essa fala, né, da metafísica da saúde, que é a linguagem do corpo. Quando a gente apresenta determinada doença ou manifesta alguma questão de saúde em determinada parte do corpo, o corpo ele quer nos dizer algo, certo? Então a gente pode pensar, por exemplo, no uso do óleo essencial, também através dessa leitura, tá? Então, assim, um óleo essencial que a gente vai usar, por exemplo, tá? Para uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela tá ligada a essa questão do pensar. Então, quando eu faço uma sinusite, quando eu acumulo muco nos seios da face, na região da cabeça, indica não só uma congestão fica uma congestão do pensar, a pessoa está com o pensar muito ativado. Então, esse óleo essencial de menta, pela psicoaromaterapia, ele vai ajudar a desobstruir o pensamento. A pessoa, quando cheira, ela sente realmente um alívio. Ela sente assim como se limpasse as ideias, tá? Essa equivalência. O que você vai precisar para fazer essa sinergia de óleos essenciais? Então, você vai precisar de uma vasilha, de preferência de vidro ou porcelana, evitar o uso de plástico, né? Porque o plástico ele vai reagir com a matéria-prima. Uma colher aí para fazer essa mistura. Um vidro esterilizado, que é onde você vai guardar essa sinergia, né? Sugeri aí 120 ml, porque o produto final ele vai dar um pouquinho mais de 100 ml. E a gente vai usar como ingredientes óleos essenciais puros, que eu estou sugerindo aqui embaixo, tá? E, de preferência, sempre buscar óleos certificados orgânicos dentro do possível, ok? Por quê? Porque se a gente usar o não orgânico, essa planta ela vai estar contaminada, né? Ela vai estar com um agrotóxico, isso aí vai ter um efeito que não é positivo para o organismo. A gente consegue garantia de sempre ter um óleo, uma composição 100% orgânica, nem sempre. Mas vamos caminhar para isso, né? É um movimento para isso. Empresas que têm óleos certificados orgânicos, eu já falei, né? A Laszlo, a Terra Flor. Tem uma outra empresa que eu não comentei, que é a Oxad, tá? O Oxadi, que é uma empresa alemã que tem representação no Brasil, que também é de excelência. A própria Harmony também, que é daqui de Santa Catarina. Então, hoje em dia existem muitas opções de óleos orgânicos certificados com diferentes gamas de preço. Eu procurei botar aqui, ó, mais ou menos o custo desses óleos essenciais da sinergia para vocês se situarem, certo? Eu escuto muito essa falar, mas óleo essencial não é uma terapêutica barata, acessível. Depende do que a gente for usar. A letrinha está muito pequena, você vai ter que ler aí. Eu vou ler, gente. Ó, então eu escolhi o óleo essencial de limão siciliano, Citrus limon, né? Então, importância do nome científico da planta. Né? Ele é originário da Índia e da Pérsia, aproximadamente R$ 40 para 10 ml. Eu botei ali a família da planta. Por quê? Para quem está estudando botânica, para quem está estudando fitoterapia de forma mais séria e comprometida, se a gente conhece a família da planta, de uma mesma família, as propriedades terapêuticas são similares. Então, esse é um conhecimento chave. Por exemplo, o limão e os cítricos em geral, família Rutaceae. Vai ter essa ação que eu falei de solvente para circulação. A maioria deles tem, ok? O líbano é uma resina. Então, Boswellia carteria, o nome científico, originário da Somália, e esse já é um óleo mais caro, R$ 100 para 5 ml. Vejam a diferença de valor? Bastante, né? Só que, pensem bem, a gente vai usar pouquinhas gotas. Então, essa terapêutica, se por um lado, para compra imediata, ela é cara, ela é durável, porque eu posso abrir o meu óleo essencial, fazer a minha misturinha, né? Com o óleo vegetal, que poderá ser o de gergelim, e eu vou poder ter essa matéria-prima para reelaborar várias vezes. Normalmente a gente é doutrinado a questão da validade, né? Tudo tem validade, né? Sim. No caso do óleo essencial, se bem guardado e tudo mais, ele dura... Então,
Eles normalmente têm uma duração aí de mais de ano, 1 ano, 2 anos. Os cítricos, por exemplo, né, que são ricos em monoterpenos, monoterpenos eles têm uma oxidação mais rápida. Então é um óleo que a gente prefere, por exemplo, guardar na geladeira. Então, dependendo do óleo, tem alguns cuidados, certo? Os que duram menos ou mais, mas geralmente, e eles têm na embalagem, né, essa validade, que não é curta, como eu falei, geralmente é mais de ano, tá? E tem influências, por exemplo, se você abre muitas vezes o frasco, né, ele vai entrar em contato com o ar, vai oxidar mais rápido. Dependendo da planta, do tipo de óleo, por exemplo, o olíbano, que é uma resina, é um óleo muito mais durável. Vai depender do óleo, mas em geral eles têm uma boa validade. E tem formas da gente saber se o óleo ele ainda está bom ou não, alguns testes, tá? Isso já é informações assim mais avançadas, mas o próprio cheiro, ele vai modificando, né? Esse óleo de olíbano, eu escutei muito falar sobre ele, mas eu não estou conseguindo me lembrar do que é. Será que é sobre câncer que ele tem efeitos? Tem várias falas, né? E alguns estudos do uso do óleo de olíbano, sim, para câncer, tá? Por quê? O óleo de olíbano, ele age, como eu falei, nos hemisférios cerebrais, ok? E ele afeta, tem estudos que falam que ele afeta a liberação do ACTH, que é um neurotransmissor que está relacionado à produção do cortisol, que é o hormônio de estresse pelas suprarrenais, que é a glândula que fica acima do rim. O nosso organismo, em estado de estresse, ele gera cascatas inflamatórias. E a inflamação, ela é a base dos adoecimentos. A partir da inflamação crônica, a gente gera uma alteração da circulação e da troca, da oxigenação dos tecidos. E passa a produzir mais os chamados radicais livres, que vão gerar a toxicidade celular. Estou falando em linhas genéricas, tá, gente? Assim, vocês estão me acompanhando? E o câncer, o que é o câncer? Ele é uma reprodução anômala, desgovernada dessas células. É quando a célula se replica, ela se multiplica sem ter um controle, entende? E aí isso vai gerando outras repercussões orgânicas. Então, o olíbano ele vai agir já desde em nível da liberação lá da nossa glândula hipófise, que é o que estimula a liberação desse ACTH, esse ACTH vai interferir na produção de cortisol, hormônio de estresse, e isso aí vai ter a ver com as bases relacionadas ao gatilho de doenças como câncer, que normalmente tem um caráter hereditário, questões que vêm já de uma tendência genética, estilo de vida, porque dependendo do estilo de vida, todos nós produzimos células cancerígenas, só que nós temos essa capacidade de liberar essas células, de conseguir fazer a chamada autopoiese, né, a chamada autorregulação, né, o sistema imunológico, ele é incrível, ele é maravilhoso, assim, né? O nosso corpo, ele todo age de forma orquestral, tá tudo interligado. Então, o nosso sistema imune, ele diariamente, ele é como se ele comesse, né? Tem um termo para isso, ele fagocita essas células defeituosas. Dependendo do nosso estilo de vida, a gente vai estimular esses processos de autolimpeza e de autorreparação, e dependendo, a gente vai fazer o contrário, a gente vai se intoxicar mais, entende? E o estresse da vida moderna, o nosso estilo de vida, a nossa capacidade de relaxar, de buscar o autoequilíbrio, tem absolutamente tudo a ver com isso. Consegui te responder um pouco? Se você quiser fazer um inimigo, basta dizer para a pessoa que ela tem responsabilidade sobre o processo dela própria adoecer, né? Se você quiser fazer um inimigo, fala isso para ela. Né? Ou não, porque no momento em que eu falo isso para ela, eu também estou dizendo assim, se você tem responsabilidade pela sua doença, qual que é a outra polaridade disso? Você também tem a capacidade de se autocurar, certo? Esse é o outro lado dessa situação, né? Esse é o outro lado da questão. Então, onde a gente coloca o nosso foco? Então, se o poder está fora de mim, isso me enfraquece. Se eu sou responsável, a própria palavra responsabilidade diz. Responsabilidade traz habilidade dentro de si. Responsabilidade. Vamos olhar por esse foco, né, Alexandre? Responsabilidade então, assim, tem a ver com responder. Responder, de você dar, oferecer resposta. Exatamente, ou ter habilidade para, né? Então, eu poderia falar sobre isso porque é uma outra janela, mas eu fui portadora de um TGC, né? Que não é um quadro
de câncer, mas é um quadro tumoral. O meu próprio punho, ele começou a replicar células ósseas desordenadamente, e, enfim, aí vem toda a minha história de como que eu tratei isso, tanto com alopatia, com o que há de mais moderno hoje na oncologia, que são os imunoterápicos, né, de uso tópico, inclusive, não é radioterapia, não é quimioterapia, é outra coisa, quanto com a associação de óleos essenciais, de ozonioterapia e outras medicinas, inclusive medicina biofísica, certo? Mas isso seria um outro capítulo. Eu só quero chamar a atenção aqui, que na minha história, uma ferramenta muito importante, tá? E que os óleos essenciais também ativam a função dela, é a meditação. Eu, desde que eu passei por esse processo com o meu punho, para quem já teve alguma situação óssea, imagina que o meu osso, ele começou a insuflar, e isso comprimia todas as estruturas de nervo e tudo ali ao redor. É uma dor realmente muito intensa, com indicação de uso de derivado de morfina para o controle. E, na verdade, o que me ajudou mesmo também a controlar a dor foi aprender a meditar. A meditação predispunha estados de relaxamento, possibilitando o controle da dor e a qualidade do sono. Certo? E a gente tem óleos essenciais como o olíbano, vamos voltar no olíbano, que nos facilita entrar nesse estado de relaxamento e de meditação. Ô, Juliana, eu estou vendo aqui o somatório. Obrigada. Eu estou vendo aqui o somatório aqui dos valores. Isso aqui nada mais é do que um custo similar, muito similar a um perfume importado, desses que a pessoa usa só por uma questão de vaidade, né, digamos assim. E é um custo completamente compatível, né, com um perfume desses, e só que com propriedades muito melhores e muito mais salutares. Tá, e vocês vão ver na fórmula que eu vou passar adiante que a gente vai usar poucas gotas. Isso aqui é o valor do frasco. Pois Só é. que cada frasco desses aqui, ele vai durar meses. Pois é. Entende? Então é algo que realmente assim, a pessoa ela pode selecionar e produzir com bom aproveitamento. Eu quero frisar aqui que existem marcas de óleos essenciais que elas já têm essas sinergias prontas. Não é essa que eu estou propondo, que isso foi uma criação minha em parceria com essa minha professora, né, Thelma Insuela. Talvez alguém já tenha também mentalizado isso, eu não sei. Eu estou me vendo como pioneira, mas o conhecimento está aí, né? Mas as empresas trabalham também com sinergia para relaxamento, sinergia para estudo, sinergia para o aparelho reprodutor feminino. Existem inúmeras, tá? Só o cuidado, de novo, que eu trago. O fato da empresa oferecer uma sinergia para você não significa que algo que esteja ali possa te trazer alguma ação que não é tão adequada. Então, essa própria fórmula que eu estou trazendo, experimente, sinta, perceba qual é o resultado para você, ok? A questão da individualização do processo, está bem claro isso. E assim, é claro que eu fiz dentro de uma harmonia para atender a um número maior de pessoas, tá? Já foi pensado assim. Então, ser luz para si, trazer luz, reconectar, resistir. Cada óleo que eu escolhi, ele tem a ver com uma ação, com uma atitude ou com um verbo desses, tá? Então, o limão seria o representante do trazer luz. Os cítricos, eles são considerados óleos que iluminam. O que significa esse iluminar? Vamos pensar no aspecto físico. O óleo de limão, ele é solvente, então ele ativa a circulação, ele ajuda a limpar o nosso corpo, a drenar ali, que sabe aquelas bolsinhas que acho que a Daniele comentou, que ficam nos olhos por retenção hídrica? Ele vai ajudar a liberar isso. Quando a gente tem retenção de líquido, as nossas trocas orgânicas não estão funcionando bem. Aí eu pergunto para vocês, aí vou falar de uma outra questão, saúde intestinal. A pessoa está enfesada, ela está com o intestino cheio de fezes. Essa pessoa tem como ser uma pessoa conectada, iluminada? Normalmente a gente fala esse termo, a pessoa é enfesada, é uma pessoa irritada. Porque nada mais do que a matéria-prima que deveria ser eliminada, ela está retida no organismo. Ora, se o limão ele ajuda a desintoxicar o nosso organismo, e uma das coisas que ele faz é ajudar nessa funcionalidade do intestino, né? Se ele ajuda nesse aspecto, ele vai ajudar nessa troca, em o sangue chegar onde ele precisa chegar, em eliminar toxicidades
e vai facilitar esse estado de relaxamento mental, Legal. de luminosidade do pensamento, ok? Ele tem uma ação ansiolítica, como eu falei, tá? Essa propriedade dele está relacionada ao fato dele ser da família dos monoterpenos, que é um solvente orgânico. Eu escrevi uma monografia sobre os óleos cítricos, quem tiver interesse, na saúde coletiva, né? Quando eu fiz a minha especialização, eu escrevi uma monografia falando sobre o uso mais focado dos óleos cítricos para morbidades comuns em atenção básica à saúde, tá? Ali eu falo bastante sobre o limão, para cálculo de vesícula, para cálculo renal, estudos sobre câncer, inúmeras ações. Qual que seria uma contraindicação do limão? A gente tem que ter cuidado com o limão, com essa questão que eu falei, na pele, pode manchar a pele, tá? E por ele ser um desintoxicante, ativar a circulação, ele vai ativar esse processamento também dos medicamentos. Então, se a pessoa está tomando um medicamento e toma óleo essencial de limão, ele vai potencializar a metabolização desse remédio. Ele vai ser eliminado do corpo mais rápido e talvez a pessoa potencialize os efeitos colaterais do remédio que ela está tomando. Olha que importante isso, tá? Então tem que saber o que está fazendo. Ele é um óleo usado muito, como eu falei, para a parte vascular, então para fragilidade vascular. Por exemplo, diabético. Diabético faz lesão vascular. Faz lesão renal, quem é diabético crônico pode fazer lesão do rim, lesão dos olhos. O limão, o óleo essencial de limão, ele pode ajudar a diminuir esses possíveis efeitos colaterais e complicações do diabetes. Claro que se usado dentro de uma regularidade, tá? Se você disser que emagrece, aí vai fazer sucesso total. Mas também. Porque ele tem uma ação de ativação do catabolismo e por ser solvente orgânico, ele tem uma ação de quebra de gordura, certo? Se você pegar um limão, vou falar o limão, espreme a casca e bota numa frigideira que você fritou alguma coisa, ele vai ajudar nessa remoção de gordura, certo? Uhum. Não exatamente desse jeito, porque claro que a gordura no nosso organismo é completamente diferente dessa gordura que está na frigideira. Mas ele faz essa drenagem de líquidos e ele, como tem um efeito diurético, que ajuda a eliminar líquido, né? A fazer xixi, ele vai auxiliar para isso sim. Tá? E também, como na verdade a questão do engordar está relacionado à ansiedade, né? As pessoas comem em função da ansiedade. Ele vai, olha como é complexo, como é rico. Você pode usar um óleo essencial, tanto para a parte psíquica, para essa acalmia, para esse estado de relaxamento, quanto para já tratar, por exemplo, a sua gordura localizada. Vai ajudar a drenar líquido, vai ajudar no metabolismo, né? Você pode fazer um produto tópico, entende? Tem uma equivalência. Olíbano, nosso próximo óleo, originário da China ou da Somália, esse tipo de olíbano, né, que eu escolhi, que é a Boswellia carteria, ou o chamado frankincense, que é considerado um dos incensos dos primórdios da humanidade, inclusive na Bíblia é citado como um dos presentes de um dos reis magos, certo? Frankincense. Então, eles queimavam essas resinas nos templos, né? Desde o Antigo Egito, para criar, assim, tanto um aspecto de esoterismo, criar um clima, né? De estudo, um clima religioso dentro da visão do religar, da reconexão. E também usado para embalsamar, né? Usado para preservar no período de embalsamento, né, das múmias. Como que eles conseguiam preservar as múmias? Os óleos essenciais, eles fazem parte dessa história, tá? Então, ele é rico também em monoterpenos, como cítricos, mas também em sesquiterpenos. Se os monoterpenos, eles têm uma ação, em geral, circulatória, todos os cítricos têm, já os sesquiterpenos é uma família química, uma classe química, de modo geral, que é usada para inflamações. Então, aquela ação anticancerígena do olíbano está relacionada a isso, a essa ação anti-inflamatória. E eles são imunomoduladores, eles ajudam a melhorar a nossa resistência a infecções, ok? Onde outras plantas ou óleos essenciais não funcionam, por exemplo, por uma cistite, por uma infecção de urina, né, da bexiga, o olíbano pode ser uma opção, ok? Eu tenho experiências clínicas muito
interessante de usar óleo de olíbano para agitação. Inclusive, criança que chegou para mim com diagnóstico de hiperatividade, déficit de atenção, e a gente usou algumas suplementações, tratou a mãe, fez a psicoterapia da família. Veja, não é uma coisa só, é um contexto. Né? O que você precisa para se curar? São várias vias. E normalmente você aciona uma delas e ela vai ser um estímulo para as outras. Então, calma, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Mas quando alguém chega e diz assim, isso cura tudo, eu, como profissional da área da saúde e como paciente, eu desconfio. Sim, nós temos que acreditar nas curas simples, elas estão ao alcance, elas estão. Assim como a gente está falando sobre o limão, óleo essencial de limão, né? Que é uma árvore que está em vários quintais. Mas a saúde é algo que ela precisa de várias ações terapêuticas. Pensar, ela precisa mudar o sentir. Então, qualquer remédio, natural ou não, ele vai ser um facilitador. E, de novo, eu vou falar, quem se cura é a pessoa. E é através de mudanças de hábitos. Então, o líbano, ele interfere na liberação que eu falei antes, do ACTH. Lembra que eu falei? Que é aquele neurotransmissor que vai influenciar a liberação do cortisol, o hormônio de estresse pelas suprarrenais. E ele ajuda na coerência cerebral, a colocar a pessoa num estado de maior relaxamento e estimular ondas cerebrais ligadas a estados meditativos. Lá no outro slide, desculpa aqui, gente, estava bergamota, aqui está mandarina, mas na verdade você pode escolher para a sua sinergia tanto a bergamota, que é o Citrus bergamia, quanto a mandarina, que eu botei aqui, que é o Citrus reticulata, tá? Vai ter uma diferença de preço, em geral a mandarina é um pouco mais barato. Se prensa a casca da fruta, e ela é rica, como é um cítrico, como o limão, em monoterpenos, também um solvente, estimula a circulação, e se usa muito laranja, mandarina, tangerina para digestão. E é dito que ela evoca estados de alegria. Então, aquele estado da criança interior, de relaxamento, de espontaneidade. Mesmo cuidado do limão, não usar o produto, deixar na pele e se expor ao sol, porque vai manchar, vai deixar a pele escura, tá? E aquele que você perguntou, Alexandre, Meicheng, ou Litzia Kubeba, tá? É o fruto que a gente destila as bagas desse fruto para obter o óleo essencial. Aí, fruto, eu não sabia não. É o fruto, são umas baguinhas, né? Então, esse fruto ele é rico em citral, que é o mesmo produto que tem lá no capim-limão, no capim-cidreira, tá? Que tem uma ação analgésica, antiviral, que induz a estados de centramento e relaxamento físico e sensação de segurança. Qual é a contraindicação? Então, a gente deve evitar em grávidas, em pessoas que têm pressão ocular aumentada no olho, glaucoma, tem que ter cuidado com o citral. Olha que importante isso. Então, tem que saber. A pessoa tem glaucoma, tem pressão aumentada no olho, aí vai ter que ter cuidado com esses óleos, ok? Claro, se ela usar uma vez ou outra isoladamente, não. Mas se uso frequente, sim. E ele é um óleo que deve ser diluído, porque ele pode ser dermoagressivo. Tem um teste que a gente faz na dobra do cotovelo. A gente passa, né, o óleo essencial diluído, para ver se não vai causar irritação. E aí eu trago um mantra aqui. Eu sou a cura a qual eu quero ver e viver. É o poder da palavra, gente. O poder da palavra influencia a postura. Tem um documentário que está muito em voga agora, né? Que é o HEAL, que fala sobre essa questão, a influência, né? O poder... HEAL, Rio. Ele fala sobre... documentário. Tá assim, tá na né? Netflix, né? Isso. Essa postura, a palavra, o que a gente fala, o que a gente escuta e o que a gente se escuta tem muita influência. Então, se você, por exemplo, evocar essas frases afirmativas no positivo, quando você escolhe usar um floral ou um óleo essencial, tá? Ou até uma alopatia, se você realmente necessita usar, é uma pessoa cardiopata que precisa usar um medicamento, né, para controlar um ritmo cardíaco, que se estiver descompensado pode ser perigoso, pode levar
uma morte súbita, a postura que você vai usar, essa medicação, faz toda a diferença. E a sinergia em si, como fazer. Daí eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Porque ficou muito pequenininho. Você vai dar de forma oral ou vai dar um arquivo para baixar? Eu posso escrever no chat depois, pode ser? Pode, só que fica gravado também, pode. Tá. Na verdade, eu vou escrever aqui agora, então, no chat, eu penso. Pode ser assim? Ótimo. Tá, então deixa eu fechar aqui. Para escrever no chat tem que encerrar a gravação. Vou encerrar. Compartilhamento de tela. Já vou fazer isso. Tem um outro óleo ali que eu passei e não falei, que é o óleo de cedro, tá? O de cedro você não tinha falado isso. O cedro, nessa sinergia, ele é um óleo também que tem alguma ação fixadora. E ele é considerado um óleo relacionado a essa sensação de autossegurança. Ele se traz uma metáfora na psicoaromaterapia que é a imagem do avô, a imagem do conforto, da sensação de conforto. Legal. Ele é um óleo que tem uma ação também cicatrizante. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente está finalizando. Sim, eu queria fazer duas, se for possível. Uma é sobre o que vocês indicam para tosse e outra seria o que você me fala sobre o óleo de pinus. Eu ouvi falar que é um bom vermífugo. Sim, o óleo de pinus, o pinus silvestre? É o mesmo óleo de pinho, qual pinus? Na verdade, eu não sei. Eu ouvi falar que tinha um óleo, acho que é pinus silvestre, sim, que, se eu não me engano, que eu vi. Tá, então assim, existem vários tipos de pinheiros, tá? É uma família, né? São as coníferas. Então, o óleo de pino, na parte da psicoaromaterapia, eu já falei, ele trabalha muito essa questão da segurança, do autocentramento. O óleo de pinho é considerado um grande óleo da família dos óleos do perdão. Então, perdoar situações do passado, né, do auto-perdão. Na parte inalatória, ele é um óleo usado para vias aéreas superiores, para respiração. Inclusive, vocês conhecem o Vic Vaporub? Sim. Olha aí como os óleos essenciais, eles estão presentes em produtos que a gente já conhece, né? Existe um inalante de Vic Vaporub, que é uma espécie, assim, de... É um tubinho, assim, né, alongado, vertical, que se coloca próximo ao nariz, e na composição está o óleo de pinho, por ele ter essa propriedade descongestionante. Você me perguntou como vermífugo, sim, ele é considerado um antiparasitário. Porém, para uso oral interno, há que ter cuidado, porque ele tem uma certa toxicidade, ok? Ah, tá. A sinergia... E para tosse, o que você me fala? Depende da tosse, tem tosse alérgica, tem tosse por acúmulo de muco, tem tosse por refluxo gástrico. Então, um dos óleos essenciais já foi falado, né? Que é o de menta. E o óleo essencial de gengibre é um excelente antitussígeno. Ele tem uma ação antiviral daí, tá? Para quadro de gripe, resfriado. Outro óleo para tosse, óleo de cravo. Ah, legal. Energia. Eu tenho as minhas medicinais aqui. Hoje eu já amassei o hortelã. Eu vou largar um pouquinho o microfone para escrever. Dani, o que ela falou aí sobre o outro óleo que você perguntou de pinho? Eu anotei aqui. Para tosse é o cravo e o óleo de menta. Aham. O de menta, ela comentou alguma coisa sobre esse de menta que ela falou. Ela falou que tinha comentado antes já, que ele é muito bom para essa questão. Mas qual questão? Que é para muco, assim, para tosse com muco. Ah, tosse com muco. Isso. Não seria tosse alérgica, tá? A tosse alérgica, o que eu uso muito é o respiro, mas com muco é interessante achar algo que ajude a soltar o muco. Certo. Isso daí seria como seria feito o uso? Oi? Como seria feito o uso? Ia passar? Eu não estou conseguindo ouvir direito. A pergunta dela é como é feito o uso. Pelo que eu entendi, teria que verificar com o profissional, pelo que ela já comentou, não é? Uma vez tendo acesso ao óleo essencial, que na verdade é um vidrinho, né? Aqueles vidrinhos escuros e tudo mais, a questão sempre é as quantidades. Ela deu uma dica ali no início falando que
que a quantidade, uma gotinha equivale a 20. No início ela falou isso, né? Era 12? Oi? É 12 ou 20 chás? Alexandre. Oi, Fátima. 20 xícaras. 20, Ela comentou que uma gota corresponde a 20 xícaras de chá. Uma gota corresponderia ao efeito de 20 xícaras de chá. De chá. É muita coisa, hein? Agora deixa eu falar uma coisa. Deixa eu comentar uma coisa. No curso do André Ferraz, nos casos de óleos para tomar, né? Seria uma gota para cada 20 quilos. Caramba! Então, se a pessoa tem, vamos ver, 30 quilos, ela vai tomar só uma. 30 quilos você está falando é o peso da pessoa. O peso da pessoa. Então, peraí, desculpa. Então, repete de novo a tua informação que eu... Então, seria uma gota para cada 20 quilos que a pessoa correspondente. Vamos ver, porque se eu tenho 50, eu vou tomar só 2, né? Que seria 40. Eu não posso tomar 3. Tá falando no caso de quantidade de gotas que você vai botar para se tomar. Infusão. É isso? Para se tomar. Isso você toma o quê? Com água, chá? Não, o ideal, que às vezes tem gente que coloca né, é você realmente, ele ensinou que você pega uma colher de sopa ou sobremesa, porque tem umas cápsulas que eles vendem, né? Mas se você não tem, você pinga na ponta da colher e toma ele purinho. Ah, tá. Ele puro. Então, mas aí eu não sei, Fátima, porque vamos checar essa informação aí com a Juliana, porque ela acabou de falar isso, que uma gota é extremamente concentrada, né? Então, você toma uma gota, é como se tu estivesse ingerindo 20 xícaras. Tá tomando uma sopa de água, então. É isso? Seria um problema, ao invés de ser uma solução. Entendeu? A superdosagem? Minha dúvida, qual é? Eu vou perguntar para ela. Tem que deixar ela bem bom. Vem, Juliana. Oi. Surgiu a dúvida polêmica aqui, bombástica. Estamos aqui imersos nessa polêmica. O outro professor lá, né? Quando se trata de um problema que a pessoa quer resolver e tal, ele orientou a tomar a gota pura, conforme o peso da pessoa em quilos, né? Então, se a pessoa tem 20 quilos, poderia tomar uma gota. Se a pessoa tem até 40 quilos, crianças, por exemplo, poderia tomar até 2 gotas. Então, vai conforme o quilo, né? Quantos quilos a pessoa tem. Mas você trouxe uma outra informação. Você disse que o excesso pode causar mal, né? Primeiro que isso é só uma referência, uma média, porque a gente não tem estudos que mostrem exatamente... Peraí, calma, que o seu microfone deu ruim. Oi. Agora deu. Tá, primeiro que é só uma referência, tá? Porque a gente não tem estudos que tenham um desenho de estudo, né? Que sejam cientificamente considerados estudos com poder científico, tá? Que possam ser considerados estudos assim com desenho científico sério. Infelizmente, a gente tem muito estudo científico de óleo essencial. O próprio André Ferraz, ele cita isso, né? Se a gente entrar hoje no PubMed, nas plataformas de pesquisa na área da saúde, de área médica, existem inúmeros estudos científicos sobre os óleos essenciais. Mas quando a gente pega um estudo científico, existe estudo científico de qualidade e estudo científico que não tem qualidade, como tudo, o bom e o ruim. E o desenho desses estudos científicos que tratam de óleos essenciais ainda é um poder baixo. E eu posso dizer isso porque eu já fiz essa análise, inclusive quando eu escrevi a minha monografia lá em 2009, ok? E falando sobre metabolização no organismo humano de óleo essencial, a gente ainda não tem muita referência científica sobre isso. Então, essa equivalência de uma gota para cada 20 xícaras de chá foi uma informação que se chegou dentro de uma lógica da concentração de princípio ativo de determinada planta
usando como referência uma leitura da medicina tradicional e de estudos de óleos essenciais, que normalmente eles são de fase de estudo mais inicial, que é aquela fase de estudo de laboratório. Então, eu volto a dizer, isso é uma referência. Então, na média, uma gota para cada 20 quilos. Mas isso não quer dizer que eu posso usar em todas as faixas etárias. Eu tenho que saber se esse óleo ou essa planta eu posso usar em criança, se eu posso usar num idoso, se eu posso usar, entende? Para aquela pessoa saber qual é a anamnese, quais outras questões de saúde ela tem, dependendo do problema de saúde que ela tiver. Eu usei o caso do titri. O titri em tese eu poderia usar, pensando assim, uma gota para cada 20 quilos. O indivíduo adulto tem em média 70 quilos. Então eu vou usar 3 gotas, né? Uma dose 3 vezes ao dia para tratar a sinusite. Tá correto? Bom, primeiro que a gente não usa puro, tá? A gente sempre vai diluir num carreador. O Fabian, ele ensina a diluição numa colher de sopa com água, pinga o óleo, toma e toma um copo de água por cima. É uma opção. Um copo só já funciona como diluição, Ju? Por cima, né? Assim, para ajudar como carreador também, tá? Não é dentro do copo que a gente pinga, também tem isso. Primeiro bota na colher o veículo, que nesse caso pode ser a água, ou pode ser o mel, se a pessoa não tem uma contraindicação de uso de mel, ou uma pastinha daquela de gergelim que chama tahine. Tem pessoas que pegam o miolo do pão, pinga o óleo essencial ali, faz uma bolinha para engolir, que daí o gosto fica mais suave. Agora veja, o óleo essencial de titri tem um gosto fortíssimo. Tem pessoas que tomam numa boa, tem pessoas que não suportam. Tem tudo isso a ser considerado. O paladar, entende? Então, para a gente fazer esses usos, a gente tem que conhecer essas peculiaridades. Vamos entende? Tem óleos que são mais tranquilos de tomar, que eles não têm tanto gosto. Eu vou dar um exemplo. Tem um óleo que não é muito conhecido e que é maravilhoso, que eu conheço só da Laszlo, não é? Não estou fazendo propaganda da Laszlo aqui, mas para mim é realmente uma empresa de grande confiabilidade. Eu conheço o proprietário é um terapeuta, uma pessoa comprometida com a saúde. Então tem a Ravensara aromática. Veja, existe a Ravinsara, é uma planta Ravinsara, e a Ravensara. Olha como são parecidas, não são a mesma. Existe da Laszlo, existe da Oxadi, tá? Esse óleo. É um óleo potente antiviral. Ele é excelente para qualquer tipo de quadro gripal, tá? Ele tem uma ação expectorante, mucolítica, solta o muco, deixa o muco mais fácil de ser eliminado. É maravilhoso. Em 1, 2 dias de uso, a pessoa consegue sair de um ciclo de quadro viral que demoraria uma semana. Ela consegue encurtar o ciclo do tempo de ação do vírus para 1, 2 dias. Como que se toma? Esse é um óleo que tomar na colher com água é tranquilo, porque o gosto dele é muito suave, inclusive para criança. É um óleo que ele é de baixa toxicidade que a gente pode dar para criança. Mas aí tem as questões da idade da criança também, né? A gente prefere dar para criança maior, acima de 2 anos, 4 anos. Pode usar para criança menor? Eu já tive experiência. Mas você tem que ter a referência, assim. Eu sou mãe e sou médica, entende? É um olhar, um cuidado de como lidar com a situação que é diferente. Então, a pessoa ela precisa se perguntar até onde eu banco, né? Essa atitude terapêutica. Ou vá chamar um profissional que tenha experiência, que saiba como lidar, caso isso não dê certo também. É o caso da amidalite, por exemplo. Eu posso tratar uma amidalite com óleo essencial de titri. Eu tenho experiência de amidalite com placa, tá? Tratar com óleo essencial de titri, fazendo gargarejos, fazendo bochechos. Em alguns casos tomando diluído em olhinho em mel, tá? Titri e copaíba são 2 que eu uso muito para infecção urinária, para dor de garganta, para amidalite. Mas assim, eu sei que tem 72 horas para eu controlar esse quadro de amidalite, porque senão essa mesma bactéria que está na garganta, ela pode ir para o rim ou ela pode ir para o coração, para a válvula cardíaca. E pode causar uma endocardite bacteriana ou pode causar uma glomerulonefrite, que são quadros gravíssimos. Entende? Então, assim, e o que eu oriento? A pessoa precisa estar sendo examinada para ver se a coisa está funcionando. Pode funcionar super bem, mas pode não funcionar, gente. Então, eu vou falar uma frase que eu falo muito. Acompanhamento terapêutico.
Outra coisa, quem é palestrante, quem dá aula, muitas vezes não tem experiência clínica. Uma coisa é ter um conhecimento teórico, outra coisa é como saber manejar o quadro clínico, quando está acontecendo diante da pessoa, quando você é responsável pelo paciente, entende? São coisas diferentes, são coisas complementares. Foi bom você falar isso. Muito bom. Vocês querem dar uma lida nessa fórmula da sinergia, esclarecer as últimas dúvidas, a gente está finalizando. Se houver um interesse de fato de fazer, é importante que leiam e esclareçam. Também eu me coloco à disposição, pode passar o meu... Vou colocar aqui o meu e-mail, tá? E também o Face do Medicina Essencial, para quem quiser. Legal. O meu Instagram. Eu tô ainda em elaboração do profissional, mas por enquanto eu estou usando o pessoal como profissional. Ele também eu acabo lançando algumas coisas. No meu LinkedIn tem vários artigos sobre óleos essenciais que eu escrevi. E esse que você passou agora, por último, deixa eu ver se eu entendi. É uma união de vários? Então eu passei uma sinergia. Uma sinergia é uma composição em que a gente associa vários óleos essenciais. A temática, e a gente, diante de uma temática, né? A temática dessa associação que eu fiz foi relaxamento, concentramento. Então, óleos que têm uma ação sedativa, mas não no sentido de deixar a pessoa mais letárgica, no sentido de relaxar e trazer coerência cerebral, deixar a pessoa em estado de atenção, no sentido de não tensão. Entendi. E óleos que eu foquei bem para ações que eu considero que são ações curativas para o feminino, para o autocuidado do feminino. Então, a questão do digerir ali, por exemplo, da bergamota, é não só digerir a digestão física, mas a digestão de fatos, de ideias, né? A bergamota, eu esqueci, eu acho que eu coloquei, não tenho certeza, tem essa ação antidepressiva. Então, a gente tem um óleo que é antidepressivo, que é a bergamota, e um ansiolítico, que é o limão. A gente tem um óleo de cedro que trabalha bastante essa sensação de autossegurança, da pessoa se sentir centrada, sabe? Sentir firme diante dos próprios pés. E que essa metáfora do avô aconchego, né? Porque a gente hoje tem mulheres que estão numa postura muito yang, muito do fazer, e até como um certo mecanismo de defesa, né? De correr atrás, talvez, aí, de um ranço histórico, né, em que fomos excluídas, negligenciadas, mas isso traz uma certa agressividade, às vezes uma dificuldade do estado de entrega e de relaxamento. Então, óleos que também facilitam esse estado de entrega. Eu estou falando bem da parte da psicoaromaterapia, porque é algo com que eu trabalho muito, sabe? A causa base das doenças, né? As doenças têm muita relação com as nossas emoções, é o que eu percebo como médica de família, na minha própria vivência. Então, eu trabalho muito com a equivalência da ação física com o emocional, tá? E você, por exemplo, você vende esses óleos, você faria, assim, alguma coisa mais... Eu não vendo. Eu não trabalho com a parte de comercialização. Eu não considero ético, eu como médica, como alguém que prescreve, ser também quem vende, entende? Assim. Entendo. Então, eu indico as empresas que eu considero que são de confiabilidade, né? Não, eu estou perguntando assim, porque eu tinha vontade de ver alguma coisa mais específica para as minhas necessidades. Daí teria que fazer como? Consultar. Mas, no caso, você faz... Ou estudar. Eu posso, orientação geral eu posso te dar, mas é sempre bom ter um profissional junto. Então, lá no meu Face, talvez tu encontre alguma coisa, vou botar aqui, tá? Lá tem um artigo, por exemplo, de ação antibiótica até de uma planta, que é a tansagem, né? E eu acho que eu falo de ela. Acho que eu falo de alguns óleos essenciais também. Tem um outro artigo que eu falo dos óleos essenciais para relaxamento, que o título é Os remédios normais não aliviam a pressão. Tem um outro artigo que eu acho que fala de óleo essencial e suplementação. Tem vários que dá para encontrar ali. Coloca o seu site aí, Juliana, que você tem muito artigo lá. Eu quero saber. Eu tô assim com alguns quadros de esquecimento, sabe? Eu não sei se eu tô acumulando muitas coisas, eu acredito que seja isso. Sim. Muitas coisas que eu tô fazendo. Então, eu sinto que eu tô colocando muita carga no meu caminhãozinho. Então, olha só, você já sabe, esse esvaziar da mente, ou alívio, um grande óleo de alívio, de modo geral, é o hortelã-pimenta, a menta, né?
Para exaustão nervosa também, a palma rosa. Para essa questão da liberação, da limpeza, o limão, que foi o primeiro que eu coloquei ali na sinergia, até do metabolismo, né? Porque um metabolismo que não está funcionando bem, que está lento, né, ele também interfere nessas questões todas. E para a memória, um óleo que tem alguns estudos falando, alguns artigos, inclusive para a questão de Alzheimer, é o patchouli. Ai, eu amo esse óleo. Nossa, eu tenho um negócio com esse óleo engraçado, viu? Porque quando eu tinha 18 anos, eu conheci esse óleo na Europa. Eu comprei um pouquinho, eu guardei até hoje um pouquinho do óleo, para não esquecer do cheiro. O patchouli é um óleo que remete muito à Índia, né? Eles aromatizam as roupas indianas, os tecidos com patchouli. E tem uma coisa engraçada sobre o patchouli. Já teve situação de eu estar usando um patchouli e alguém entrar na sala e falar assim: acho que alguém fumou um aqui. Sério? Ele remete àquela década, assim, os anos 70, dos hippies, entendeu? Assim, essa coisa do hippie chique, que usa essas roupas indianas, né? E então, as pessoas associam essa questão. Já aconteceu comigo também. Para ver como, de fato, o aroma ele remete a uma memória, uma referência, né? Me tira uma dúvida geral, assim, minha. Você falou em 100 mililitros de carreador, portanto, a gente vai ter que usar um potão, né, digamos. Não é um potinho, é um potão. Você passou as quantidades, né? 25 gotas de um, 12 gotas do outro e tal, de 100 ml, né? É porque a ideia dessa sinergia é para ser uma espécie de perfume para o dia a dia. Só que é um perfume terapêutico, por isso que vocês vão ter que ver se vocês têm uma identificação com... Porque assim, a perfumaria, existe uma arte, que é a arte da perfumaria, quando a gente combina esses cheiros. Vou mostrar um livro aqui, que é um livro de referência da perfumaria botânica, tá? Uhum. Esse livro aqui, ele é um autor de 1820, que ele é conhecido na perfumaria como P.S., P-I-E-S-S. Então, a gente faz uma harmonia. Ele criou uma coisa chamada odofone, que é a similaridade entre os cheiros e as notas musicais. Então, quando a gente compõe uma sinergia, a gente está compondo uma música, a gente precisa de harmonia. E aí existem as notas chamadas notas altas, que são aquelas que o nariz, que o nervo olfativo e o cérebro percebe primeiro. Nessa nossa composição, as notas altas são os cítricos, tá? Que é a laranja e a bergamota, é o que o cérebro vai perceber antes. Depois tem as notas de coração, ou notas médias, que na nossa composição é a Litsea cubeba ou Meicheng. E tem as notas baixas, que geralmente são os fixadores, as resinas, né? Os óleos mais viscosos, que nesse caso é o cedro e o olíbano, tá? Essas mais baixas seriam essas que trabalham mais a emoção ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Todas trabalham emoção. Olha, todo óleo essencial trabalha emoção, porque se você sente o cheiro e ele te traz uma memória, a área ligada à memória, à emoção, é a mesma região do cérebro. É hipocampo, hipotálamo e amígdala. Elas estão bem próximas. Se você for ver um desenho, sistema límbico, você vai identificar que essas áreas elas são correlatas, elas trabalham juntas na codificação da memória. Outra coisa, eu quero trazer informação de que existe bastante embasamento científico sobre isso, porque foi o Prêmio Nobel de Medicina de 2004, tá? 2 cientistas norte-americanos, eles comprovaram a importância do cheiro para a fisiologia humana. Eles comprovaram que 4% do nosso genoma tem relação com identificação de cheiro. Isso é uma coisa abismal. Eu teria muitos presentes para dar para vocês, de composições e sinergias e cursos maravilhosos para indicar. Como eu falei, a Abraroma, que é essa Associação Brasileira de Aromatologia, tem profissionais incríveis, como a própria Thelma Ensuela, que é da psicoaromaterapia. Aí a gente vai ter outros professores que são mais focados na parte bioquímica, como a Adriana, que escreveu A Química dos Óleos Essenciais, como o próprio Fabian Laszlo, que é a minha grande referência em aromaterapia clínica, que ele fala do uso dos óleos essenciais na área da saúde, né? Existem professores que são focados em aromaterapia para relacionamento e escrevem sobre o sistema dos 13 aromas, que é o sistema que a gente escolhe 13 óleos essenciais, estuda sobre eles e faz uma anamnese com o cliente, né, com o paciente, para através desses 13 óleos identificar as áreas da vida
tanto em nível comportamental, quanto do pensamento e das emoções, quanto de problemas físicos que a pessoa quer tratar e pode tratar com os óleos essenciais. Então, existem metodologias diferentes para se trabalhar com óleos essenciais. Um alerta, o que é importante nisso tudo? Você pode escolher a sua metodologia. Talvez você queira trabalhar com uma aromaterapia sutil, mais com os hidrolatos, não tanto com óleo essencial puro, porque daí é mais inofensivo, você usa mais externamente, né? O risco de causar um dano que pode existir é menor, né? Talvez você seja mais uma pessoa que vai querer focar nisso. Ou você pode ser trabalha com massagem, que é trabalhar com óleo essencial para uso na derme, entendeu? Aí você vai ter que entender de propriedade terapêutica. Para saber a diluição, para saber as gotinhas. Tudo, vai ter que entender de óleo carreador, entende? De combinação. Né? Ou você pode ser um psicólogo que quer fazer a formação em óleo essencial. Você vai trabalhar mais na parte da psique, do comportamental, entende? Depende muito. Os nichos, a aromaterapia é uma gama enorme. Existe aromaterapia na infância, aromaterapia para pacientes institucionalizados, aromaterapia para o idoso, aromaterapia escolar, enfim. Muito interessante. E você atende também online, não? Então, agora, eu tenho toda uma questão de cuidado com essa questão legal, porque assim, eu sou uma médica que trabalha com óleo essencial uso interno. Uso interno de óleo essencial no Brasil não está regulamentado. Até então, desde que eu comecei a trabalhar, a Anvisa ainda não tinha liberado isso para uso interno. E mesmo assim, ainda hoje liberou, acho que 4 ou 5 óleos dado terra, entende? Isso é muito complexo. Então, assim, eu trabalho, eu prefiro trabalhar presencial, porque eu acredito em fazer medicina moda antiga, em tocar o paciente, em fazer o exame físico, sabe? Eu faço isso faz parte do meu trabalho, né? Então, eu tenho o meu saber como médica, né? Todas as ferramentas que eu tenho como médica, e tenho o meu saber como terapeuta, são coisas complementares. E que cidade? Em Florianópolis. Mas, assim, o que eu posso fazer é dar uma orientação terapêutica online, que é diferente de uma consulta, entende? E aí, se eu ver que a pessoa precisa ser examinada, precisa ser atendida pessoalmente, eu vou referir algum profissional de confiança, de referência próximo a ela. Porque, assim, recém agora que o CRM, por exemplo, autorizou as consultas online, de forma legal, né? Uhum. E ainda com algumas restrições, assim. A gente está dentro de um sistema legal. Eu ou aceito correr o risco de perder o meu diploma, o meu CRM, eu, sinceramente, se eu puder evitar isso, eu vou evitar, porque eu, como médica, e podendo atuar como médica em espaços formais, eu também ajudo muita gente, que se eu não estivesse, eu estaria ajudando, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que cumprir certos rigores, mesmo estando no Brasil. Eu entendo. Eu penso assim, mas esse é o meu olhar. Eu tenho colegas, por exemplo, tem um colega que faz ozonioterapia de excelência, tem uma grande amiga que é oftalmologista, que é ozonioterapeuta, que inclusive me tratou no meu processo de tumoração do punho, com ozonioterapia, que é outra ferramenta, viu, Alexandre? Vai fazer webinário sobre ozônio, porque isso aí precisa ser... O Yamacita usa muito lá. E a Yamacita usa bastante, divulga. Tomando água com sementes de cardamomo. Nossa, é muita coisa que eu tenho para estudar. Mas você sabe que eu entendo bem o que você está falando, que eu passo isso com... Eu represento esse aparelho de água magnetizada, e os testemunhos que eu escuto, que eu vejo, são tantas coisas, tantas bênçãos assim que se derramam sobre as pessoas, só que a gente não pode associar o aparelho a cura nenhuma, porque a Anvisa não permite. Então a gente pode falar das propriedades da água que ela modifica, mas não pode associar as curas. Então eu entendo perfeitamente o que você fala. Então eu gosto de usar uma linguagem assim, ó, de que os olhos, gente, não é só os olhos, é qualquer terapêutica, fazer um carinho, botar a mão e abençoar, sabe, assim, o poder do toque, o poder da palavra, o poder do amor, sabe, assim, mas mais do que isso, fazer um chá, sabe, assim, tem coisas que a gente ainda não consegue provar por evidência científica, que daqui a um tempo a gente vai provar. A ciência, ela, o tempo todo, ela está se reinventando. Né? Mas assim, é um cuidado com a forma como a gente coloca as coisas. Então, as terapêuticas, elas são auxiliares. O que realmente cura a pessoa, ninguém sabe. O quanto que a gente conhece do cérebro humano, o quanto que a gente conhece da vida. Né? Vamos assistir aquele documentário, né, o Alexandre, o Home. E o que é o ser humano no universo?
Sabe, assim, a gente lida com tantos mistérios, nós somos um grande mistério. Milagre, aqui assim, eu tenho a minha forma de pensar, de viver. Eu acredito que nós somos parte desse milagre e que milagres acontecem o tempo todo. Para alguém que tem um viés científico, a pessoa vai dizer, isso não é milagre, isso é ciência. Mas milagre e ciência é mais um nome que a gente deu para as coisas, entende? Isso tudo aqui é muito maior. E eu acredito que nós somos seres espirituais passando por uma experiência material. Isso não tem nada a ver com esoterismo. Mas é a minha forma de encarar. São as evidências, digamos assim, que a minha vivência, eu no meu corpo, na minha vida, nas minhas experiências, me trouxeram. Mas isso é totalmente individual. Agora, o que eu penso? Eu tenho até um artigo sobre isso, que a gente precisa unir as medicinas. A medicina e a saúde, ela precisa estar a favor da vida. Não é de uma ou outra área de conhecimento. Não existe uma única pessoa, uma única linha que detenha a razão. É o terapeuta, é o médico. Não. O médico tem o seu olhar, o terapeuta tem o seu olhar, são complementares. Vamos viver a favor da saúde. O nosso corpo é inteligente. A gente precisa saber como acionar os recursos de cura e acreditar a cura que a gente já é. Eu gostaria de terminar minha fala, gente, porque eu agora já estou cansada, eu sou bastante falante. Não foi à toa que aqui o meu chakra laríngeo foi o que teve esse distúrbio aí lá da tireoide. Mas hoje você massageou o seu laríngeo. Sim. Eu tenho muita coisa para aprender e gostei muito do que você passou. Achei bem interessante e agradeço. Legal. Muito obrigada também pelo partilhamento. Eu também, Juliana, queria agradecer. Eu estou conhecendo esse mundo agora. Também sou médica de família aqui em Brasília. Que legal! Olha, estamos juntas. Pois é, e hoje que eu comecei a ter mais contato com esses óleos no curso que eu tive, então eu cheguei em casa com vontade de saber mais e coincidentemente... Olha, Brasília, você está mais perto aí do Aroma Luz, que é na região de Campinas. Não, Aroma Luz não, teria que ser Goiânia. Goiânia, não sei. Mas me veio, sei lá, porque não é a tua região, mas na verdade eu gosto muito também do Aroma Luz, tá? Que é uma escola de óleos essenciais, mas daí é Campinas. Campinas? Campinas. Também é uma outra escola muito boa, da Vescoce. Agora também tem muita coisa online, né? O próprio Conaroma, como eu falei, o Fabian Laszlo tem os cursos dele online. Mas os vídeos do Conaroma estão disponíveis, Juliana? Tem alguns que são gratuitos e disponíveis, que basta se cadastrar, inclusive desse Conaroma Day, que é 24 horas passando em horários distintos, é gratuito. E tem os pagos, né? Tem mais de um tipo de acesso, assim. Entendi. Claire, você como é que você soube do nosso evento, Claire? Eu recebi pela Sociedade de Medicina de Família daqui de Brasília. Eu recebi no WhatsApp. Então foi o meu colega daí que divulgou, eu acho. O Fernando Eric tá aí nesse grupo? Foi ele mesmo. Foi ele que divulgou? Isso. Tá. Ele já deu o webinário no passado e ele é um apoiador do nosso projeto e nós estamos trabalhando junto. Claire, eu estou em uns grupos maravilhosos de medicina integrativa, depois a gente pode conversar melhor. Ótimo, te mandar um e-mail. O que eu puder te apoiar aí nesse caminho, a gente trocar experiência clínica também, fantástico. Ótimo, muito obrigada, só agradeço. Merece. Grande abraço. Juliana, foi excelente, né? Participar deste programa. Eu realmente tenho muita afeição por esse assunto. Eu gosto muito de estudar isso, de aplicar, de orientar outras pessoas para facilitar, né, o tratamento. Quantas pessoas aí vão ficar nas filas dos hospitais precisando de alguma coisa e não tem, a saúde no Brasil não funciona. Vamos, quem sabe a gente possa trocar essa fala para, assim, a saúde no Brasil somos nós e vamos ajudar a melhorar cada vez mais. Muito obrigada aí pelo teu relato. Obrigada a você. Muito obrigada, Juliana. Em relação ao cuidado da saúde, eu sou conselheira municipal aqui na minha cidade. Eu fui indicada para representar a universidade e realmente, assim,
o SUS não está totalmente abandonado. Pelo que eu vejo, existe uma grande força popular e ele é um dos sistemas que tem colaborado e está muito aberto à inovação, né? Muita coisa pode ser feita para... O pessoal está pensando em muitas coisas, prevenção, para que as pessoas não fiquem doentes, porque aí o SUS vai ter dinheiro para todos. O problema é que tem muitos casos que as pessoas poderiam estar com doenças que poderiam ser evitadas, mas não precisariam ficar doentes, né? Então, a atenção básica é uma coisa muito importante. E aqui, em relação eu anotei várias coisas que eu fiquei interessada de me automedicar em relação à aromoterapia. Vou procurar ler mais. Muito obrigada pelas informações, foi show, valeu. Eu fiquei aqui o tempo todo ouvindo, estava longo, mas estava... Pois é, eu também, viu, eu vou falar uma coisa, que eu também tenho muita coisa boa para falar do SUS, viu? Não é só coisa ruim, tem muita coisa boa mesmo, e é muito importante que a gente saliente e frise isso. Eu, inclusive, o meu tratamento, embora eu seja médica, quando eu precisei me tratar do meu punho, foi tudo feito pelo SUS. Então, alguns recursos não foram dos ideais, os melhores, não, claro que eu como médica, por ser médico, o tratamento é outro, né, óbvio, né, porque as pessoas tratam de colega para colega, profissional da área da saúde, mas assim, observando de um modo geral, eu observo muito, assim, né, o SUS para as pessoas da coletividade, né, de baixa renda, tem muita coisa boa acontecendo, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. É o único sistema universal que agrega todos, que permite um acesso. Não existe isso no mundo inteiro. Esse acesso para todos, como o que a gente tem aqui, já é um começo. A partir do acesso, a gente vai melhorando o resto. Pessoal, vou dar meu depoimento aqui rapidinho. Dizer que os eventos, quando tem depoimento do próprio palestrante, eles ganham muita força. Ganha muita força de interatividade e causa esse efeito aí que a gente viu dele se prolongar para sempre, né? Por isso, porque ele se torna motivante, se torna realista, verdadeiro, aproxima as pessoas e é muito bom. Por isso que a gente faz ao vivo, né? Então, agradecer a vocês. Deixei aí no chat aí o site, caso para vocês poderem acompanhar os próximos capítulos do ciclo, né? Ainda faltam alguns eventos. Podem consultar lá e ver os próximos assuntos. Tá bom, pessoal? Joia. Tchau, tchau. Boa noite. Isso aí. A todas, tá? Obrigada, Alexandre. Nós vamos gravar, já está gravado, nós vamos editar e disponibilizar depois. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Gratidão. Obrigada, Juliana. Valeu. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu, meninas. Vocês estão com tudo.